Opa, e aí rapaziadinha sônica, como é que vocês vão? Ontem, dia 31 de maio, a SEGA acabou lançando um teaser de 30 segundos do Sonic Frontiers, mostrando um pouquinho da gameplay do jogo. E detalhe, desses 30 segundos, cerca de 17 são de gameplay de verdade. Eu chequei direitinho no meu programa de edição, o resto é tela escurecendo, cutscenes e créditos. Bom, teve bastante coisa que eu gostei, bastante coisa que eu não gostei, mas enfim, vamos analisar tudo que dá nesse teaserzinho, beleza? Mas antes disso, deixa o like aí meu bom, isso seria nice demais. Agora, bora lá. Primeiro, vamos analisar direitinho, e depois vamos focar nas observações, comparações e opiniões. O teaser foca basicamente em cenários que já tínhamos visto até agora, com aquele teaser que foi lançado na The Game Awards de 2021. Não teve nada tão novo assim, mas nos é apresentado, finalmente, a gameplay do jogo. Finalmente! Não é mais camerazinha voando sobre os cenários, finalmente tivemos o Sonic sendo controlado. Também nos é apresentado o sistema de combate, que nos foi prometido como uma das novas inovações do jogo. Deu pra perceber também que é possível realizar um tipo de ataque no inimigo se você contornar ele, deixando um rastro azul de energia. Também podemos ver que, aparentemente, o Sonic vai continuar usando Boost nesse jogo. Eu pensei que a SEGA iria trocá-lo, mas aparentemente não trocaram. Dá pra ver nesse momento aqui, quando estamos cercados de flores, e quando o Sonic tá dando um rolê nos trilhos. Ah, e voltando no combate, dá pra ver que o estilo de gameplay mudou. Deu pra ver que nos momentos que o Sonic corre, ele parece mais durinho, sabe? Já no combate, deu pra ver que ele parece muito mais solto. Eu tô curtindo essa parada, parece legal. Também podemos ver vários elementos de jogos do Sonic, como os trilhos, os anéis, as molas, os anéis de impulso e... é só isso. Não tem muita coisa pra comentar no momento, sabe? São só 30 segundinhos, só deu pra analisar e resumir isso. Agora vamos para as comparações. O combate tá me lembrando bastante o Black Knight, jogo esse que eu gosto bastante particularmente, embora o resto das pessoas não gostem muito. Enfim, e esse robozinho que o Sonic enfrenta parece muito os de Sonic Forces. Sei lá, a modelagem parece igual, eu não sei dizer, mas parece muito que foi feito por cima de algum inimigo do Sonic Forces. Tenho quase certeza disso. E as partes que o Sonic começa a desferir socos me lembra muito esse Quick Time Event que ocorre na batalha contra o Zavok em Sonic Forces. Eu espero muito que não tenham reciclado essa animação, e que não fiquem reciclando animações do Forces. E cada vez mais o jogo parece menos com Shadow of the Colossus e Zelda BOTW. Isso pra mim é muito bom. Mas ele também tá com uma cara de Sonic Boom pra mim. Não no sentido negativo. Eu vou explicar melhor em outro vídeo, vocês vão ver. Bom, agora vamos para as coisas que eu, Shido, gostei. É algo bem pessoal, lembre-se disso. O sistema de combate parece muito interessante. Eu acho que já tava na hora mesmo de acabar com esse sistema de pula em cima do inimigo nos jogos clássicos e pula e dá impulso pra cima do inimigo nos jogos modernos. Esse sistema novo parece interessante. Eu tô botando fé nele. E é só isso. Não vi nada de bom além disso, desculpem. Só vi graça no sistema de combate, é realmente a única coisa que tá me interessando. Agora vamos para os pontos negativos. E sim, eu vejo muita coisa ruim no jogo. Se quiserem me xingar nos comentários, fiquem à vontade, porque eu vou falar mal de muita coisa. Começando pelo fato de que o Sonic, de novo, tá com apenas uma animação no Home Attack. Gente, de novo, isso é um grande problema. E pra quem não tá ligado nesse caso e tá achando que é um grande exagero, bom, saiba que não é. Em 2017, quando anunciaram Sonic Forces, foi demonstrado que o Sonic só tinha uma animação quando usava o Home Attack, coisa que não acontecia no Sonic Unleashed, Colors e Generations. Ele sempre teve mais de uma, mas o Forces chegou e regrediu isso, deixando o Sonic com apenas uma. Tipo, eu nem preciso dizer o quão ridículo é isso, né? Era só copiar a animação de algum dos 3 jogos anteriores que eu citei. Era tão fácil. E eles não fizeram isso. Mas bem, aí o pessoal reclamou que não tinha mais de uma animação de Home Attack no Forces. Aí a galera ficou de um lado dizendo, a SEGA é preguiçosa, não colocaram nem mesmo animações pro Home Attack direito. O outro tava tipo, mas é só demo, é só alpha, é só beta, eles vão adicionar mais na versão final do jogo. E bom, não fizeram isso. Lançaram o Forces com apenas uma animação no Home Attack. Isso prejudica o jogo? Sim, e muito. E eu vou explicar isso no futuro, em um vídeo que eu ainda tô fazendo, então não se preocupem, logo mais vai sair. O ponto de ter comentado sobre o Home Attack é que a SEGA teve tempo e dinheiro pra colocar as animações de Home Attack no Forces, e não fizeram isso. Com as animações prontas e com meses sobrando até o jogo lançar. E não fizeram isso. E agora, no Frontiers, quem garante que eles não vão fazer a mesma coisa? Bom, se eu fosse vocês, eu cobraria a SEGA por isso. E cuidado com as expectativas. E outra, mano, que bagulho horroroso que ficou o mapa por causa dos trilhos voadores. Mano, what the fuck, velho? Tipo, caralho, como assim? Parece que só colocaram isso para deixar os cenários menos vazios, com mais cara de Sonic e, mano, o resultado disso ficou horrível. Tô vendo muita gente reclamando que está poluindo os cenários e não deixando eles mais ricos. E, bom, realmente, cara, eles só estão enchendo o cenário de trilho pra falar, mas o cenário não é vazio. Tá ligado? Tipo, encher o cenário de trilho não deixa ele melhor, deixa ele mais poluído, mais horroroso. Nossa, que decisão idiota, velho. Isso não ficou bacana, isso ficou horrível. E falando nos cenários, temos 2 problemas. Enfiar um monte de trilho não faz os cenários combinarem mais com o Sonic.
ainda parecem muito deslocados, como se o Sonic fosse um mod de Phantasy Star Online 2, tá ligado? Está muito estranho, parece que o Sonic, sei lá, pegaram um jogo de mundo aberto e colocaram o modelo do Sonic, não tá combinando de jeito nenhum, está muito estranho. E assim, não é que eu não gosto de, sei lá, cenário realista em Sonic, mundo aberto e tal, porque o Sonic Unleashed, ele fazia isso, ele colocava o Sonic em um mundo realista, e mano, eu nem preciso dizer que aquilo ficou incrível, cara. Então meu problema não é preconceito com esse tipo de coisa não, é que a SEGA realmente tá executando mal nesse caso, é bem diferente. E 2, os cenários parecem vazios. Desde aquele teaser da TGA, a gente tá com essa impressão, e ela não mudou muito até agora. Pelo menos pra mim. Acha que eu acabei? Haha, meu amigão, segura aí. O Sonic, mais uma vez, parece sem carisma. Não vimos animação de Idol, não vimos acrobacias iradas, enfim, não vimos o Sonic exaltando seu carisma com a sua linguagem corporal. Isso é um problema que ocorre há anos dentro dos jogos de Sonic, e parece que o Takashi Iizuka vai negligenciar essa questão de novo. Mais uma vez, o Sonic parece só um bonecão sem vida. Que tristeza, velho. E também tem esse momento aqui que o Sonic faz um tornado com essa posição aí que ficou muito estranho, sabe? Meu Deus do céu, as animações estão muito duras, tá muito estranho. E por último, e mais importante, iluminação. Cara, isso foi o que mais me chamou atenção e o que mais me decepcionou. Quando o Sonic chega perto de algo que gera luz, como explosões, energias, etc., o corpo do Sonic não fica iluminado, como se eles estivessem em dimensões diferentes. Caralho, mano, a gente já tá na Hedgehog Engine 2, tá ligado? Tipo, isso, mano, meu Deus, cara. Ai, tem que rir, velho. Tem que rir pra não chorar. Eu vi o trailer todo, diversas vezes em câmera lenta, e como vocês podem ver, as energias azuis, as explosões, os lasers, nada, repito, nada faz o corpo do Sonic brilhar. Como se eles estivessem em dimensões diferentes, realidades diferentes. Mano, estamos na geração de Xbox Series X, PS5, RTX 3090. Mano, tu vai me dizer que isso é nova geração? Uma questão tão boba de iluminação faltando em um jogo que a SEGA diz ser de alto orçamento? Pô, o Sonic passa por, sei lá, fogueira, não ilumina, passa por explosão, não ilumina. Tipo, caraca, velho. Caralho. Sonic Unleashed parece ser melhor que isso, velho. Sonic Unleashed de 2008. Pô, filhão, aí é demais, né? Pra onde foi todo esse orçamento que a SEGA diz que tá colocando no jogo? Porque pra não ajeitar a iluminação do jogo, velho, você tá fazendo o jogo com 10 reais, né, velho? Além do jogo parecer, sei lá, só um cenário gerado na Unreal Engine, cara. Pô, a iluminação tá isso, velho. E, tipo, colocar, sei lá, um monte de trilho voando pra disfarçar que o cenário é vazio, fazer um Sonic sem linguagem corporal de novo, tipo, é isso, mano? É isso que a gente tá esperando desde 2017? Com um orçamento altíssimo, como diz a SEGA? Ai, cara, eu já tô pronto pra me decepcionar, eu não tô botando fé não, desculpem. Claro, é só um teaserzinho e eu tô muito ciente disso. Espero que nem tudo aqui seja resultado final. Sendo bem honesto, eu queria que nada que foi apresentado aqui fosse resultado final. Espero muito que o jogo seja muito bom e que supere as minhas expectativas. Enfim, podem comentar aí embaixo o que acharam desse teaser e logo mais vai lançar um vídeo da IGN mostrando melhor o jogo. Na verdade, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele já foi postado. Aí eu vou fazer uma análise melhor e mais completa. O meu vídeo deve lançar aqui algumas horas depois desse. E provavelmente ele tá aparecendo no card e na tela final. É sobre isso, guys. Tchau, tchau.